Eu estava colocando o último pirex de picanha assada na mesa da sala de jantar quando, de repente, o telefone tocou. Olhei para a tela. Era meu marido, Rafael, mais conhecido como Rafa. Naquela hora, ele deveria estar fazendo hora extra no escritório de advocacia. Alô? Atendi, secando as mãos apressadamente enquanto apertava o botão da chamada. Luana, precisamos conversar. A voz de Rafa era tão serena quanto se estivesse comentando a previsão do tempo. Na próxima semana, na quarta-feira, a família toda vai viajar para Jericoacoara. Uma semana. Eu já reservei as passagens aéreas e o resort. Naquele instante, sem perceber, apertei o celular com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. De novo, era a terceira vez. Como a calmaria que precede a tempestade, minha voz soou estranhamente tranquila. Claro, seu pai, sua mãe, seu irmão Tiago e a namorada dele, sua tia e seu primo. 6 pessoas. Falei com um tom deliberadamente alegre. A casa de veraneio que aluguei só tem 3 suítes e se formos pessoas demais, seria uma confusão. Por isso, é melhor você não ir. Respirei fundo. Meus olhos percorreram a mesa farta com 2 pratos principais e uma sopa, tudo preparado com esmero, tudo o que Rafa gostava. Agora, toda aquela comida, junto com minhas esperanças, estava destinada a ir direto para o lixo. Entendo. Bom, então divirtam-se muito. Minha voz parecia um eco distante. Eu sabia que você entenderia, Lu. Você é a mais compreensiva. Pude ouvir o suspiro de alívio de Rafa. Ai, e enquanto eu estiver fora, não se esqueça de regar as flores do jardim e as minhas suculentas. De acordo. Desliguei. Fiquei ali paralisada. A tela do celular ficou preta, como uma luz que se apaga dentro dos meus olhos. A terceira vez. 3 anos de casamento e nem sequer uma vez eu tinha sido convidada para tal viagem familiar anual. Na primeira vez, a desculpa foi que eu havia acabado de sofrer um aborto espontâneo e uma viagem longa seria demais para mim. Na segunda, que meu trabalho era muito exigente e seria difícil pedir férias. Este ano, ele nem se deu ao trabalho de buscar uma desculpa convincente. Comecei a recolher a mesa mecanicamente, jogando a comida intacta no lixo. De repente, meu pulso tremeu e um prato escorregou das minhas mãos, espatifando-se no chão. Fiquei olhando para os fragmentos espalhados. Como podiam se parecer tanto comigo naquele momento? Como este casamento, brilhante por fora, mas que se estilhaça ao menor toque. O celular tocou novamente. Era o grupo de WhatsApp da família Sampaio. Uma mensagem da minha sogra, Dona Fátima. Pessoal, este ano repetimos em Jeri. Saímos na quarta-feira, então não se esqueçam do protetor solar. Dizem que está muito calor por lá. Em seguida, uma chuva de emojis de celebração. Fiquei olhando fixamente para as palavras. A família toda. Meus olhos se encheram de lágrimas. Para eles, eu não era família. Era apenas uma estranha, uma empregada doméstica sem salário. Peguei a foto de família que tiraram no ano passado em Fernando de Noronha. Nela, Rafa rodeava o ombro do irmão Tiago com o braço. Dona Fátima, com um vestido chamativo, estava sentada no centro, e meu sogro, seu Eduardo, com um ar solene a um lado. Junto a eles, o primo e a namorada de Tiago da época, os 7 sorriam radiantes, com o mar azul e os coqueiros ao fundo. Naquele dia, eu estava sozinha em casa, ardendo em febre. Liguei para Rafa e ele disse: "Tome um paracetamol e durma um pouco, você vai ver que passa. Estamos fazendo mergulho e o sinal está ruim." E desligou. Caí no chão e comecei a recolher os cacos de cerâmica um a um. Cortei o dedo e o sangue jorrou, mas aquela ferida não era nada comparada com a dor que sentia na alma. O celular tocou de novo. Era uma chamada de vídeo da Isabela, minha melhor amiga. Sequei as lágrimas, recompus minha expressão como pude e atendi. "Lu, você não imagina o cliente maluco que veio hoje ao escritório." A voz de Isa parou de repente. Ela estreitou os olhos e aproximou o rosto da tela. "O que aconteceu? Seus olhos estão vermelhos." "Não é nada. Estava cortando cebola e meus olhos começaram a arder." Tentei sorrir. "Você não me engana. Acha que te conheço há mais de 10 anos à toa?" Isa franziu a testa. "O que o idiota do Rafa fez desta vez?" Sob seu olhar penetrante, minha armadura desmoronou. Expliquei tudo em poucas palavras, com a voz cada vez mais baixa, quase um sussurro.
Sinto que sou motivo de chacota, o motivo de chacota. Para mim, quem está passando vergonha é Rafa e a família dele. Luana, por favor, acorda. Essas pessoas não te consideram da família. Fiquei em silêncio. No fundo, eu já sabia. Simplesmente não queria admitir. 3 anos atrás, em nosso casamento espetacular, Rafa havia se ajoelhado e me prometido felicidade. A imagem continuava viva na minha memória. Como havíamos chegado a isso em um piscar de olhos? Luana, a voz de Isa ficou séria de repente. Você se lembra que vocês assinaram um pacto antenupcial? Assenti. Foi 1 mês antes do casamento. Rafa me propôs, de repente, assinar um acordo de separação total de bens, alegando que era uma tradição na família dele. Embora eu me sentisse desconfortável, assinei para demonstrar que não estava atrás do dinheiro dele. A mansão no condomínio está no seu nome. A propriedade está clara. Foi presente de casamento dos meus pais. Registramos como bem particular, só no meu nome. Franzi a testa. Por que você pergunta? Por nada, hesitou Isa. Só quero que você se cuide um pouco mais. Escuta, já que a família dele vai viajar na próxima semana, por que você não vem passar uns dias na minha casa para não ficar sozinha? Recusei gentilmente sua oferta. Após desligar, fiquei parada perto da janela da sala, contemplando o gramado do jardim que Rafa cuidava com tanto esmero. Compramos esta casa ao nos casarmos. Meus pais pagaram o valor de entrada e eu cobri os custos da reforma com o dinheiro que havia economizado durante anos de trabalho, cerca de R$70 mil. A família de Rafa contribuiu com uma quantia mínima, uns R$15 mil, mas eles insistiram para que o nome dele figurasse na escritura. A desculpa era que um homem precisa manter as aparências. A noite avançou. Tomei banho e me enfiei na cama como um robô. Rafa também não viria esta noite. Tinha trabalho até tarde. Há 6 meses, suas horas extras eram cada vez mais frequentes e eu havia parado de perguntar. Deitada, olhando para o teto, uma ideia cruzou minha mente. Eu realmente queria continuar com este casamento? Durante os últimos 3 anos, eu havia me esforçado para ser uma boa esposa e uma nora exemplar. Cuidei do meu marido com esmero e até suportei as impertinências do meu cunhado. E o que eu havia recebido em troca? O vácuo deliberado no grupo de WhatsApp, as ausências cada vez mais frequentes do meu marido e uma viagem familiar anual da qual eu sempre era excluída. O celular se iluminou. Uma mensagem de Rafa. Amor, ainda acordada? Na próxima semana não estarei, então feche bem a porta. Ah, a mamãe quer que você compre algo típico de Jerry para ela. Amanhã compre umas caixas de presente bonitas e deixe-as prontas. Ao ler a mensagem, comecei a rir até chorar. Acabou. De verdade, acabou. Até quando você pensa em continuar se enganando, Luana? Sequei as lágrimas e enviei uma mensagem para a Isa. Amanhã você tem um horário? Preciso de assessoria jurídica. Lá fora, a lua fria brilhava no alto do céu. Eu soube que algumas coisas já não tinham volta. O sol da manhã esgueirou-se pelas cortinas do quarto. Abri os olhos, mas o outro lado da cama continuava vazio. Rafa, como era de se esperar, não havia voltado para casa ontem à noite. Era a 7ª vez neste mês. Levantei-me e abri o armário. Meus dedos passaram por uma infinidade de vestidos até pararem em um elegante tailleur. Hoje o escolhi de propósito. Rafa sempre dizia que os vestidos me faziam parecer uma esposa exemplar. Lavei o rosto e me olhei no espelho. Meu rosto, de 29 anos, já refletia um cansaço profundo. As finas rugas, sob os olhos e a pele opaca, eram o testemunho de 3 anos de vida reprimida. Cobri com maquiagem as marcas do choro da noite anterior. Ding dong! Tocou a campainha. Pelo olho mágico, vi o cabelo curto característico e o olhar afiado de Isa. Ela trazia 2 cafés e um saco de papel que exalava um delicioso cheiro de quitutes. Eu sabia que você não teria tomado café da manhã. Assim que abri, ela me colocou a comida nas mãos. Café pingado sem açúcar e seu pão de queijo favorito. O aroma intenso do café me confortou. Nesta cidade, além do dono da cafeteria, Isa era a única que se lembrava dos meus gostos. Rafa nem sequer sabia que eu era alérgica a amendoins.
No ano passado, em uma reunião familiar, ele insistiu em me servir uma salada cheia de nozes, dizendo que estava deliciosa. Conte-me, que assessoria jurídica você precisa? Isa tirou o notebook da bolsa e foi direto ao ponto. Mexi o café e comecei a falar, pesando cada palavra. Se eu quisesse me divorciar, como eu poderia proteger meus direitos? Os olhos de Isa brilharam. Finalmente você criou juízo. Ela abriu rapidamente vários arquivos. Primeiro, precisamos esclarecer a situação patrimonial de vocês. Você disse que a casa está no seu nome, certo? Sim, foi um presente de casamento dos meus pais. Eu a registrei como propriedade exclusiva minha. Mas, depois de casarmos, Rafa insistiu para que eu adicionasse o nome dele. Pelas aparências, ele dizia. E eu, por ser mole, aceitei. Esbocei um sorriso amargo. A testa de Isa se enrugou. Quando foi isso? Uns 6 meses depois do casamento. Ele me pedia todos os dias que se as mulheres dos colegas dele tinham feito isso, que ele era o único que não e sentia vergonha no escritório. Os dedos de Isa voaram sobre o teclado. Isto é um pouco complicado, mas como é um bem particular e o valor de entrada foi pago por você, essa parte e a valorização lhe correspondem. Quem pagou a reforma? A maior parte fui eu, com o dinheiro que economizei trabalhando. Uns 70 mil reais. A família de Rafa contribuiu com uns 15 mil. Você tem provas? Sim, guardei o contrato da reforma e todos os recibos. Isa pareceu satisfeita. O próximo passo é reunir provas. Você sabe exatamente quanto Rafa ganha? A pergunta me deixou em branco. Os rendimentos de Rafa. Desde que nos casamos, cada um geria seu próprio dinheiro. Ele havia me dado uma cifra aproximada, mas eu nunca perguntei os detalhes. Ele deve ganhar uns 120 mil reais por ano. Ele me passa 1.200 reais por mês para as despesas da casa. O resto, cada um com o seu. As sobrancelhas de Isa quase se uniram. O quê? Vocês estão casados há 3 anos e continuam com contas separadas? E a hipoteca da casa eu pago sozinha. Minha voz foi se apagando. Rafa dizia que tinha que investir o dinheiro dele e que os pais dele já são idosos e era preciso ter uma reserva para despesas médicas. Luana! Isa bateu na mesa. Você não percebe que está sendo passada para trás? Isso não é um casamento normal. Meus olhos voltaram a se encher de lágrimas. Ao contar, até para mim parecia ridículo. Para os outros, eu era a senhora que vivia em uma mansão de luxo e dirigia um carro importado de luxo, mas a realidade é que eu tinha que pensar 2 vezes antes de comprar um casaco decente. Enquanto isso, Rafa presenteava a mãe dele, sem pestanejar, com uma pulseira de ouro de 25 mil reais. Temos que descobrir a situação financeira dele, disse Isa com seriedade. Você tem acesso ao computador ou aos documentos dele? O escritório está sempre trancado. Ele diz que tem informações confidenciais de clientes. De repente, lembrei-me de algo. Mas eu tenho uma chave de emergência. Poderia entrar quando ele não estiver. Tome cuidado. Você não pode deixar que ele te descubra, ela me advertiu. O fundamental são as movimentações bancárias, os registros de investimentos e... Ela fez uma pausa. Você tem alguma prova de infidelidade? Meu coração disparou. A infidelidade, essa possibilidade que eu havia tentado ignorar com todas as minhas forças, finalmente vinha à tona. Quando Isa foi embora, fiquei em frente à porta do escritório com a chave na mão. Ao nos casarmos, prometemos respeitar nossa privacidade. Por isso, eu nunca havia entrado no espaço pessoal dele sem permissão. Hoje, eu tinha que quebrar essa regra. O som da chave na fechadura pareceu anormalmente alto. Ao abrir a porta, um vago cheiro de perfume masculino me atingiu. O escritório estava impecavelmente arrumado. Os livros de direito na estante estavam colocados por altura. E sobre a escrivaninha não havia nem uma partícula de poeira. Revisei as gavetas. Na de cima, alguns documentos de trabalho sem importância. Na do meio, vários álbuns de fotos. Abri-os ao acaso. Só havia fotos de Rafa e sua família. Poucas em que saíamos nós dois juntos. A gaveta de baixo estava trancada. Essa anomalia só fez aumentar minhas suspeitas. Olhando ao redor, meus olhos pousaram em um pequeno cofre atrás da estante. Rafa o havia comprado no ano passado para guardar documentos importantes. Tentei com a data do nosso aniversário. Erro! Seu aniversário.
Erro. Finalmente, introduzi o aniversário da mãe dele. O cofre se abriu com um clique. Dentro havia uma pilha de documentos bem organizados. Em cima de tudo, uma cópia da escritura de propriedade. Ao abri-la, fiquei gelada. Era a escritura da minha casa, mas na seção de proprietários dizia claramente Rafael Sampaio e Luana Almeida em regime de copropriedade. Eu me lembrava perfeitamente que no início era apenas para adicionar o nome dele com uma participação minoritária. Continuei procurando e encontrei vários extratos bancários. O saldo da conta de Rafa me deixou atônita. Não eram os R$ 150 mil que ele havia me dito, mas sim quase R$ 1.500.000. Além disso, a cada mês havia transferências regulares de entre R$ 3 mil e R$ 15 mil para uma tal Vitória. No fundo, havia um elegante estojo de joias de veludo. Abri-o com as mãos trêmulas. Dentro, um colar de diamantes que eu nunca tinha visto na vida. No recibo, Cartier. O preço superava os R$ 30 mil. A data de compra era o dia do meu aniversário do ano passado, mas meu presente havia sido um simples buquê de rosas. Abaixo do estojo havia outra foto. Rafa Bassat abraçava uma mulher jovem junto à piscina de um resort. Usavam roupas de banho combinando e sorriam radiantes. No verso, com a letra dele, com meu amor Vitória em Jericoacoara, agosto de 2023. Exatamente a semana em que ele disse que tinha uma viagem de negócios. O mundo desabou sobre mim. Tantas horas extras sucessivas, os gastos inexplicáveis, tudo se encaixava. A vibração do celular quase me fez soltar a foto. Era a Rafa. Amor, hoje não chego para jantar. Tenho um jantar de negócios. Fiquei olhando a mensagem e depois observei sua foto de perfil do WhatsApp. Ele estava sentado em um restaurante de luxo. Na lente, refletia-se a taça de vinho e uma mão com as unhas pintadas de vermelho do outro lado da mesa. Ao ampliar a imagem, no reflexo da janela, adivinavam-se as silhuetas dele e de uma mulher de cabelo longo. Nesse momento, minha mente se clareou de uma forma estranha. Todas as minhas dúvidas e minha auto-inculpamento tinham encontrado resposta. Eu não era paranoica nem sensível, era simplesmente uma idiota que estava sendo traída. Com calma, fotografei todas as provas e as enviei para o e-mail criptografado de Isa. Em seguida, coloquei tudo de volta no lugar. Fechei o cofre e saí do escritório. Às 10 da noite, Rafa chegou em casa com cheiro de álcool. Sentada no sofá da sala, observei-o com um olhar vazio enquanto ele tirava os sapatos, cambaleando. Amor, ainda acordada? Ele se aproximou para me beijar, mas virei a cabeça. Você está cheirando a perfume, não gosto, eu disse com a voz neutra. Rafa parou por um instante e depois riu. Foi por causa do trabalho, amor. Deve ter pegado um pouco. Esses clientes usam perfumes muito fortes. Ah, sim, olhei-o diretamente nos olhos. Essa tal Vitória também é uma cliente? A expressão de Rafa congelou. A embriaguez pareceu se dissipar na hora. Do quê? Do que você está falando? De nada, levantei-me. Pensei nisso. Você deve estar esgotado, tendo que entreter essa cliente tantas vezes por mês. O rosto de Rafa passou do vermelho ao branco. Luana, me escuta, eu posso te explicar. Não precisa explicar nada, eu o interrompi. Estou cansada, vou dormir. Amanhã tenho que ir comprar as caixas para os presentes da sua mãe. Você não tinha se esquecido, tinha? Dei meia volta e entrei no quarto. Rafa ficou sozinho na sala com uma expressão de total confusão. Ao fechar a porta, me apoiei nela. Ouvi seus passos nervosos do lado de fora e sua voz sussurrando ao telefone. Sem dúvida, estava avisando aquela tal Vitória. O celular se iluminou. Uma mensagem de Isa. Provas recebidas. Com isso, ele está perdido. Venha amanhã ao escritório e conversamos em detalhes. E desta vez, me obedeça em tudo. Respondi com um ok e apaguei o histórico da conversa. Deitei-me na cama e olhei para o teto. Minha mente estava estranhamente calma. A antiga Luana teria passado a noite chorando, mas a de agora só sentia vontade de rir. Rafa abriu a porta com cuidado e deitou-se ao meu lado como se nada tivesse acontecido. No escuro, eu ouvia como ele prendia a respiração de propósito. Fingia estar dormindo. Rafa? Quebrei o silêncio de repente.
A qual resort vocês vão em Jericoacoara? Seu corpo ficou visivelmente tenso. Ah, a um resort normal, um com o qual a empresa tem um convênio. Ah, sim. Soltei uma risadinha. Não será o resort Estrela do Mar de novo, será? Dizem que as vilas com piscina privada são caríssimas. Rafa levantou-se num salto. Você estava me espionando? Espionar? Virei-me para olhá-lo. A luz da lua iluminava seu rosto deformado pelo pânico e pela raiva. É preciso? Você se esqueceu de me bloquear no Facebook. Novembro do ano passado. Check-in no resort Estrela do Mar. A propósito, o colar da Cartier da foto era lindo. O rosto de Rafa se contorceu. Luana, você se atreve a olhar o meu celular? Comparado a você me trair, eu olhar seu celular não é para tanto, não acha? Levantei-me e acendi o abajur. 3 anos de casados com contas separadas. Eu, como uma idiota, servindo a toda da sua família. E no final, você tinha outra por aí. Rafa, de verdade, você não me decepciona. O rosto de Rafa empalideceu e, de repente, ele agarrou o travesseiro e o jogou com todas as suas forças contra a parede. Basta! Você acha que eu fiz isso porque quis? Estou farto de ver essa sua cara fechada todos os dias ao chegar em casa. Vitória é 100 vezes mais carinhosa do que você. Ela sim sabe como fazer um homem feliz. Observei em silêncio seu acesso de loucura. De repente, tudo me pareceu tão ridículo. Este era o homem por quem eu havia enfrentado meus pais para me casar. Um covarde que, depois de ser infiel, ainda tinha a cara de pau de culpar os outros. De acordo. Vamos nos divorciar, eu disse com leveza. Você fica com essa tal Vitória e eu sigo minha vida tranquila. Divórcio? Rafa soltou uma gargalhada como se tivesse ouvido a piada do século. Nem sonhando. A metade desta casa é minha. Se você se divorciar, de que vai viver? Com o seu salário não dá nem para pagar o financiamento, sabia? Então era isso. Ele tinha tudo calculado. Estava certo de que eu nunca me atreveria a pedir o divórcio. Ao ver sua cara de suficiência, comecei a rir. Bom, vamos ver. Rafa não esperava essa reação e ficou sem palavras. Voltei a me deitar, apaguei a luz e lhe dei as costas. Senti o olhar dele, de confusão e raiva, cravado nas minhas costas no escuro. Luana, ele disse finalmente, rangendo os dentes. Nem pense em fazer nenhuma bobagem. Eu estou de olho nesta casa há tempos. Meu irmão Tiago vai se casar e precisa de uma casa. Então, era por isso. Fechei os olhos, as unhas se cravaram nas minhas palmas. Toda a família havia planejado isso há muito tempo. Usar o que era meu, morar na minha casa e, no final, tirá-la de mim para casar o cunhado. Rafa começou a roncar. Eu não preguei o olho a noite toda. Ao amanhecer, levantei-me em silêncio. Recolhi algumas coisas essenciais e os documentos importantes e saí de casa sorrateiramente. O ar da manhã estava especialmente fresco. Respirei fundo e liguei para Isa. Isa, eu decidi. Vou recuperar tudo o que é meu. Do outro lado da linha, a voz de Isa estava cheia de determinação. Assim que se fala, te espero no escritório. A guerra começou. Desliguei e parei um táxi. Pelo retrovisor, vi como a mansão em que eu havia vivido por 3 anos ficava cada vez menor. Desta vez, eu não ia fraquejar. O escritório de Isa ficava no 28º andar de um edifício envidraçado, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Sentei-me na sala de reuniões. Diante de mim, Isa havia impresso todas as provas. A situação é pior do que eu pensava, ela disse, ajeitando os óculos. De acordo com estas movimentações bancárias, nos últimos 2 anos, Rafa transferiu um total de R$330 mil para essa tal Vitória. Isto é um claro ato de dissipação do patrimônio conjugal. Assenti em silêncio. Meus dedos repassaram inconscientemente essas frias cifras. R$330 mil, o equivalente ao meu salário de vários anos, e ele havia dado tão facilmente a outra mulher. Mas o mais grave é isto. Isa abriu um maço de papéis. Consultei o histórico de crédito de Rafa. Há 3 meses, ele pediu um empréstimo de R$800 mil. O propósito, reforma da moradia. Mas na casa de vocês não havia nenhum plano de reforma recente, certo? R$800 mil? Levantei a cabeça bruscamente. Ele não me disse uma palavra. Ele não pretendia te dizer, disse Isa com ironia. Esse dinheiro,
Uma semana depois de entrar na conta dele, foi transferido para Vitória em 5 parcelas. Eu acho que esse infeliz comprou uma casa para essa mulher. Minha voz tremeu. Você realmente acha? É muito provável. Isa assentiu. Mas esse não é o problema mais urgente. Olhe isto. Ela abriu um arquivo digital. Continha uma transcrição das conversas de WhatsApp entre Rafa e seu irmão Tiago. Eu consegui isso por uma via especial, explicou Isa. É difícil usar como prova direta em um julgamento, mas é suficiente para saber o que eles planejavam. Irmão, você já disse à sua mulher sobre o financiamento da casa? Perguntava Tiago. Ainda não, eu estava pensando em dizer depois da viagem. Ultimamente ela está meio estranha. Acho que suspeita da Vitória. E então, o quê? Na próxima semana temos que dar o sinal para o apartamento que eu e minha noiva vimos. Não tenha tanta pressa, meu nome também está na escritura da casa. Mesmo que ela se oponha, não pode fazer nada. Se ficar difícil, eu peço para a mamãe conversar com ela. Ela sempre obedece à mamãe. Fiquei olhando para a tela, sentia como se uma pedra esmagasse meu peito. Há muito tempo, eles planejavam financiar minha casa para comprar um apartamento para o meu cunhado. Legalmente, para estabelecer um financiamento sobre um bem em copropriedade, às vezes basta o consentimento de um dos proprietários, disse Isa com seriedade. Se eles agirem primeiro, você se encontrará em uma situação muito desfavorável. Então o que eu faço? Apertei os punhos. Tenho que ficar de braços cruzados? Claro que não. Uma luz afiada brilhou nos olhos de Isa. Temos que nos adiantar. O valor de entrada foi pago pelos seus pais e a maior parte da reforma, por você. Você tem provas de tudo. Podemos alegar que Rafa é o principal culpado pela quebra do casamento e solicitar uma nova divisão de bens. Fiquei pensando por um momento e, de repente, algo me ocorreu. Isa, e se eu pudesse demonstrar que a escritura de copropriedade foi falsificada por Rafa? Os olhos de Isa se iluminaram. Você tem provas? Não tenho certeza, mas me lembro perfeitamente que no início era uma copropriedade com cotas de participação. Além disso, o selo e a assinatura na escritura do cofre me pareceram um pouco diferentes. Isto poderia ser o nosso ponto de virada, exclamou Isa, batendo na mesa emocionada. Se provarmos que essa escritura foi falsificada, não só o financiamento seria nulo, mas Rafa poderia enfrentar acusações criminais. Traçamos um plano geral. Primeiro, eu tinha que reunir mais provas em segredo. Segundo, verificar rapidamente a autenticidade da escritura. E, por último, preparar a ação de divórcio. Ao sair do escritório, Isa me deu um jogo de chaves. É um pequeno apartamento que eu tenho. Agora está vazio. Fique lá por enquanto. Não volte para casa. Rafa, encurralado, poderia fazer qualquer coisa. Eu a abracei agradecida. Ao sair do edifício, a luz do sol me deslumbrou. O celular tocou. Era uma chamada de Rafa. Respirei fundo e atendi. Luana, onde você se meteu? A voz de Rafa estava carregada de raiva. Minha mãe me ligou, diz que você ainda não enviou as caixas de presente para ela. Ela precisa delas para amanhã. Quase comecei a rir, com tudo o que estava acontecendo, e a primeira reação dele era me repreender por não ter cumprido um recado da mãe dele. Estou na rua, tenho uns assuntos para resolver, eu disse com calma. As caixas estão encomendadas, serão entregues diretamente na casa da sua mãe nesta tarde. Rafa pareceu confuso, não esperava que eu fosse tão cooperativa. Ah, bom, está bem. Escuta, sobre ontem à noite. Ontem à noite? Perguntei deliberadamente. Você estava muito bêbado. Não parava de dizer bobagens. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha. Sim, eu estava muito bêbado. Não me lembro de nada. Bom, quando você volta para casa? Acho que vou demorar. Surgiu algo urgente no trabalho. Não me espere. Inventei uma desculpa e desliguei. Fui direto ao cartório de registro de imóveis. Com uma cópia da escritura original e meu RG, consegui consultar o histórico de registro da casa. Efetivamente, ali constava claramente: copropriedade com cotas de participação. Luana Almeida 70%, Rafael Sampaio 30%. No entanto, a escritura atual indicava uma copropriedade de 50% para cada um. Isso significava que Rafa havia falsificado os documentos de alguma forma. Contive a euforia, tirei uma foto imediatamente e a enviei para Isa.
Bingo! O canalha falsificou o tipo de copropriedade. Desta vez ele está acabado. Genial! Respondeu Isa na hora. Agora, eu precisava conseguir o original dessa escritura falsificada. Não seria fácil. Rafa, sem dúvida, a esconderia com cuidado. Decidi arriscar e voltar a casa mais uma vez. Às 4 da tarde, aproveitei que Rafa estava em uma reunião no escritório para voltar. Assim que abri a porta, notei que algo não estava bem. A sala estava revirada e as gavetas da minha penteadeira, abertas de par em par. Alguém tinha estado procurando algo. Subi para o segundo andar em silêncio. Ouvi um barulho no escritório. Pela fresta da porta, vi Rafa suando rios, remexendo em papéis. Não parava de praguejar em voz baixa. Ele havia voltado para casa antes do esperado para procurar a escritura. Desci sorrateiramente e fechei a porta de entrada com uma batida deliberada. Amor, cheguei em casa, de cima, ouviu-se um ruído de surpresa, seguido da voz de Rafa, tentando parecer tranquilo. Ah, oi, amor. Eu estava no escritório procurando uns papéis. Subi e abri a porta do escritório. Rafa estava em pé junto a essa escrivaninha, forçando um sorriso, mas as gotas de suor na testa e o cabelo despenteado denunciavam seu nervosismo. Por que você voltou tão cedo? Perguntei, fingindo preocupação. Ah, não havia muito o que fazer no escritório. Escuta, você viu a escritura da casa? Eu preciso de uns documentos para pedir um empréstimo no trabalho. Exatamente como eu esperava. Por dentro, sorri com frieza, mas por fora, fiz uma cara de confusão. Não está no cofre. Eu olhei e não está, disse Rafa nervoso. Você não aguardou em outro lugar? Pense bem. Fingi pensar e depois disse. Você se lembra que no mês passado a administração do condomínio nos pediu para atualizar os dados dos proprietários? Eu a peguei para fazer uma fotocópia e, claro, quem a tem é a minha mãe. Ela me disse que queria ver e eu a deixei com ela. O rosto de Rafa ficou branco como papel. O quê? Como você ousa dar algo tão importante para outra pessoa? Minha mãe é outra pessoa, repliquei. Além disso, na escritura também está o meu nome. Que problema há em ela ter? Minha própria família. Rafa ficou sem palavras. Uma veia inchou na testa dele. Vá buscá-la agora mesmo. Eu preciso urgentemente para o trabalho. Minha mãe viajou. Não volta até o mês que vem, eu disse, piscando com inocência. Você tem tanta pressa? Então peça o empréstimo com o apartamento que você tem no seu nome. Rafa tinha um pequeno apartamento no nome dele como bem particular que estava alugado. É claro que ele não queria tocar no próprio patrimônio. Deixa pra lá, eu vou procurar outra forma, ele esbravejou irritado. De repente, ele se lembrou de algo. Escuta, você realmente não se lembra de nada do que eu disse ontem à noite? Você disse muitas coisas. Falou da Vitória, de Jericoacoara, de um colar. Observei como o rosto dele ia endurecendo e de repente comecei a rir. É brincadeira, você não disse nada. Você dormiu como um tronco. A cara de alívio de Rafa era de emoldurar. Ele se aproximou para me abraçar. Amor, ultimamente eu tenho estado muito ocupado e te negligenciei. Quando eu voltar da viagem, vamos passar um tempo juntos. Só nós dois. Desviei dos braços dele com habilidade. Anda logo, faça a mala. Amanhã vocês têm que pegar o avião cedo. Rafa retirou os braços, desconfortável, e subiu para o segundo andar. Vendo-o de costas, eu soube que tinha que continuar com a farsa. O mais importante agora era tranquilizá-lo e ganhar tempo. Depois do jantar, Rafa recebeu uma ligação e saiu às pressas, certamente para se encontrar com Vitória e planejar sua estratégia. Imediatamente, revistei o escritório a fundo. Finalmente, na prateleira mais alta, dentro de um grosso manual de direito civil brasileiro, encontrei a escritura falsificada. Fotografei-a rapidamente como prova e a coloquei de volta no lugar. Quando eu estava prestes a sair, um envelope na gaveta da escrivaninha me chamou a atenção. Ao abri-lo, encontrei, para minha surpresa, um contrato de financiamento imobiliário já redigido. A avaliação da casa era de R$1.200.000. O valor do empréstimo, R$800.000. E o propósito, investimento familiar conjunto. O mais aterrorizante era que no campo da assinatura do mutuário, minha
a assinatura estava falsificada de forma muito convincente. Não era a minha. Rafa havia falsificado minha assinatura. Com as mãos trêmulas, fotografei todas as provas e as devolvi cuidadosamente ao seu lugar. Justo quando eu ia sair do escritório, o celular tocou. Era minha sogra. Luana? A voz dela continuava arrogante. Amanhã, as caixas de presente chegam para mim, certo? Tem que ser das boas, com detalhes dourados. Não se engane. Sim, sogra, não se preocupe. Está tudo preparado, respondi, reprimindo a náusea. Ela continuou com suas ordens. Enquanto estivermos viajando, não se esqueça de regar as plantas de casa uma vez por semana. As suculentas do Rafa são muito caras. Ah, e na geladeira tem os picles que eu fiz. Na próxima semana já estarão prontos. Então tire-os e ponha-os para secar ao sol. Respondi com monossílabos enquanto olhava o relógio. Já eram 10 da noite. Rafa ainda não havia voltado. Desliguei e decidi não esperar mais. Peguei algumas roupas e os documentos importantes e saí da mansão para ir ao apartamento de Isa. Pelo caminho, liguei para meus pais e lhes expliquei a situação em linhas gerais. Contrariamente ao que eu esperava, meu pai não me repreendeu por não ter lhe dado ouvidos. Pelo contrário, me disse com firmeza: filha, tome a decisão que tomar. Sua família sempre estará do seu lado. Nós demos essa casa para você. Não deixe a família desse homem tirá-la de você. Do outro lado da linha, ouvi minha mãe chorar. Minha filha, boba, como você pôde passar por tudo isso sem nos dizer nada antes? Ao desligar, finalmente desmoronei. Chorei muito no banco de trás do táxi. Eu não estava lutando sozinha, simplesmente meu orgulho havia me impedido de me mostrar vulnerável diante da minha família. O apartamento de Isa era pequeno, mas acolhedor. Tomei um banho quente e, deitada na cama, repassei minhas descobertas. Os crimes de Rafa eram cada vez mais evidentes: infidelidade, ocultação de patrimônio, falsificação de documentos e de assinatura em um contrato. Qualquer um deles era suficiente para que ele pagasse um alto preço perante a justiça. O celular se iluminou. Uma mensagem de WhatsApp de Rafa. Amor. Surgiu uma viagem de trabalho de imprevisto. Ficarei fora uns dias. Vou me reunir com a família diretamente em Jericoacoara. Sobre a casa, conversamos na volta. Sorri com desdém e não respondi. Entrei no Facebook e vi que Vitória havia publicado algo novo. Obrigada por ter vindo, o melhor presente. A foto anexa mostrava uma pulseira da Cartier e a mão de um homem. O relógio no pulso desse homem era o que eu havia presenteado Rafa no aniversário dele no ano passado. Com calma, fiz uma captura de tela, aguardei e desliguei o celular. Amanhã, a guerra entraria em uma nova fase e, desta vez, não haveria piedade. A luz da manhã filtrou-se através das cortinas finas. Ao abrir os olhos, demorei alguns segundos para me dar conta de onde estava. O apartamento de Isa era pequeno, mas eu havia dormido melhor do que nos últimos 3 anos. Eu tinha 3 chamadas perdidas no celular, todas de Rafa, e uma mensagem de WhatsApp. Por que você não atende o telefone? Já estou indo para o aeroporto. Feche bem a porta de casa. Sorri com desprezo e bloqueei o número dele e todos os perfis. Levantei-me e abri a geladeira. O refrigerador de Isa, uma workaholic, estava vazio, exceto por umas garrafas de água e um iogurte vencido. Depois de tomar banho, preparei um café, liguei o notebook e comecei a planejar. Na noite anterior, Isa havia me enviado uma lista detalhada de ações. A primeira era proteger meu patrimônio pessoal. Entrei no meu internet banking e revisei todas as minhas contas. Por sorte, meu salário era depositado em uma conta que Rafa desconhecia. Nos últimos 3 anos, eu havia conseguido economizar quase 60 mil reais. Em nossa conta conjunta, havia 35 mil reais em economias. Em teoria, cabia a metade para cada um. Sorri com amargura. Rafa já havia enviado para sua amante mais de 300 mil reais. Liguei para o banco e, alegando uma possível atividade suspeita, congelei temporariamente a conta conjunta. Assim, Rafa não poderia sacar dinheiro durante a viagem dele. O próximo passo era o mais importante, a mansão. Seguindo o conselho de Isa, eu tinha que denunciar a perda da escritura e solicitar uma segunda via rapidamente, mas antes eu tinha que garantir que Rafa não pudesse interferir. O telefone tocou. Era meu pai. Filha, eu falei com meu velho amigo, o advogado Dr. Freitas.
Ele tem muita experiência em litígios imobiliários. Ele diz que temos que processar Rafa por falsificação de documentos o quanto antes e, ao mesmo tempo, solicitar medidas cautelares urgentes. Pai, um nó se formou na minha garganta. Sinto muito por não ter dado ouvidos a vocês. Que bobagem é essa? A voz do meu pai era firme. O importante agora é que você recupere o que é seu. Sua mãe e eu vamos para São Paulo nesta tarde. Ficaremos em um hotel. O que for, enfrentaremos juntos. Ao desligar, senti meus olhos marejarem. Meus pais sempre seriam meu refúgio e eu, por causa de um homem insignificante, havia me afastado deles durante 3 anos. Depois de me preparar, fui diretamente ao cartório de registro de imóveis. Com uma cópia da escritura original e meu RG, completei com sucesso o trâmite de denúncia por extravio. O funcionário me informou que a nova escritura demoraria uns 7 dias úteis para ser emitida. Se alguém tentar financiar a propriedade com a escritura denunciada, seria válido? Perguntei com cautela. O funcionário balançou a cabeça. Uma vez que o anúncio de extravio é publicado, a escritura anterior perde sua validade imediatamente. Mas se a senhora se preocupa com a segurança de sua residência, pode solicitar uma anotação preventiva de indisponibilidade de bens. Assim, durante um tempo, ninguém poderá realizar nenhuma transação com essa propriedade. Era exatamente o que eu precisava. Preenchi a solicitação na hora. Na seção de motivos, escrevi claramente: presumível falsificação de documentos por parte do coproprietário. Ao sair do cartório, suspirei aliviada. A mansão, por enquanto, estava a salvo. Por mais bancos que Rafa percorresse com aquela escritura falsificada, ele não conseguiria nem R$1. O celular tocou, um número desconhecido. Ao atender, uma voz se apresentou como o corretor da imobiliária Mar Azul. Senhora Luana Almeida, eu ligo pela ordem de venda de sua casa. Apareceu um comprador disposto a pagar R$1.150.000. Quando poderíamos nos reunir para negociar? Fiquei petrificada. Como disse, eu não coloquei minha casa à venda. Do outro lado da linha, o corretor também pareceu confuso. Mas ontem veio um senhor Rafael Sampaio, com a escritura e uma fotocópia do seu RG, dizendo que ambos haviam decidido colocar a casa à venda. Senti o sangue ferver. Rafa, esse desgraçado, havia se adiantado. Escute-me bem, senhor corretor, eu disse, contendo a raiva. Essa ordem é fraudulenta. A escritura foi denunciada por extravio e está sendo emitida uma nova. Se sua agência prosseguir com esta operação sem seguir os trâmites legais, prepare-se para receber uma ação judicial dos meus advogados. Desliguei imediatamente e liguei para Isa. Ao ouvir, ela ficou furiosa. Esse Rafa é um canalha. Luana, temos que nos apressar mais. E agora, o que eu faço? Ele pode ter contatado outras imobiliárias. Primeiro, temos que notificar as principais imobiliárias e bancos que a casa está em litígio. Segundo, processar Rafa imediatamente por falsificação de documento público e de assinatura. E, por último, Isa fez uma pausa. E se você vender a casa? Vender. A ideia me surpreendeu. Eu havia investido muito esforço naquela casa. Desde os projetos até a escolha dos materiais, cada canto tinha o meu toque. Mas pensando bem, que sentido tinha continuar vivendo ali, enfrentando a cada dia lembranças desagradáveis? Eu vendo, disse com firmeza, mas depois de recuperar a plena propriedade. Boa decisão, assentiu Isa. Escuta, seus pais chegaram. O Dr. Freitas quer se reunir conosco nesta tarde. Às 15h, encontrei-me com meus pais e o Dr. Freitas em uma sala do hotel. Minha mãe, ao me ver, me abraçou com força, com os olhos marejados. Você está muito magra. O Dr. Freitas era um homem de meia idade com um aspecto inteligente. Revisou meticulosamente todas as provas que eu havia reunido, assentindo constantemente. As provas são muito sólidas. A conduta do Sr. Sampaio constitui claramente um crime de falsificação de documento particular e estelionato. Ele poderia enfrentar uma pena de até 3 anos de prisão. Prisão? Neguei com a cabeça. Eu só quero me divorciar rápido e recuperar meu patrimônio. Não quero levar isso para a esfera criminal. Apesar de tudo, foram 3 anos. O Dr. Freitas compreendeu minha postura e assentiu. Então, nos concentraremos na via civil.
De acordo com o Código Civil, o fato de o Sr. Sampaio ter convivido com outra pessoa como se fosse seu cônjuge e ter doado uma grande quantidade de dinheiro durante o casamento é uma causa grave de divórcio. Na divisão de bens, ele poderia receber uma parte menor ou até nada. Concordamos com a estratégia legal. Primeiro, solicitar medidas cautelares para congelar os bens de Rafa. Depois, apresentar a ação de divórcio, solicitando a redistribuição da propriedade da casa e uma indenização pelos bens comuns dissipados por Rafa. Há mais um problema, disse o Dr. Freitas, ajeitando os óculos. A senhora sabe onde o Sr. Sampaio se encontra atualmente? O juízo precisa notificá-lo da ação. Abri o WhatsApp e entrei no grupo da família Sampaio. Embora eu tivesse as notificações silenciadas, podia ver as fotos que subiam. A mais recente era uma foto de família em uma praia de Jericoacoara. Rafa abraçava Vitória pela cintura, sorrindo radiante. A legenda dizia: foto de família, só falta a nora. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal podia segurar o celular. Então era isso. A viagem familiar de Rafa estava planejada desde o princípio para levar Vitória e eu, sua esposa legal, havia sido completamente excluída. Eles estão no resort Estrela do Mar, em Jericoacoara, eu disse com calma, passando o celular para o Dr. Freitas. Na foto, viam-se a hora e a localização. O Dr. Freitas fotografou a prova e me perguntou: Senhora Almeida, quando a senhora pretende recolher suas coisas da casa? Eu vou hoje mesmo recolher tudo, eu disse decidida. Se Rafa se atrevia a levar sua amante de viagem, fazendo-a passar por sua família, eu já não tinha por que manter as aparências. Ao voltar para a mansão, comecei a embalar meus pertences de forma sistemática. Os livros da minha carreira no escritório, as roupas e os sapatos do closet, a louça que eu havia escolhido com tanto carinho na cozinha. 3 anos de casamento haviam acumulado muitas coisas. Enquanto embalava, tocou a campainha. Pelo olho mágico, vi uma mulher desconhecida com uma pasta na mão. É esta a residência do Sr. Rafael Sampaio? Perguntou educadamente. Sou a gerente de contas do Banco Central do Brasil. O Sr. Sampaio me pediu para recolher uns documentos. Uma funcionária do banco. A reação de Rafa havia sido mais rápida do que eu pensava. Abri a porta, mas não a deixei entrar. Que documentos? O Sr. Sampaio me disse que a senhora já estava lá par. A escritura de propriedade da casa e seu RG original. O olhar dela percorreu o interior da casa por cima do meu ombro. Quase comecei a rir de raiva. Rafa, à distância, enviando uma funcionária do banco à minha casa para tentar levar os documentos. Sinto muito, mas não sei nada disso, eu disse com frieza. E a escritura não está aqui. A mulher pareceu confusa, mas eu a interrompi. Não importa o que ele tenha lhe dito. Eu sugiro que a senhora verifique os últimos avisos do registro de imóveis. Esta casa está atualmente em litígio e qualquer banco que conceder um financiamento sobre ela terá que assumir as consequências legais. A expressão dela mudou e ela se retirou às pressas. Fechei a porta e imediatamente enviei um e-mail para os departamentos de crédito dos principais bancos, informando oficialmente que a casa estava em litígio e que qualquer solicitação de empréstimo sobre este ativo seria nula. Ao entardecer, terminei de embalar todas as minhas coisas. O caminhão de mudança parou na porta. Os operários começaram a carregar as caixas. Dei uma última olhada no lugar que uma vez chamei de lar. Não senti uma pitada de nostalgia. Um momento, algo me ocorreu. Voltei ao quarto e peguei uma pequena caixa da mesinha de cabeceira. Dentro havia um par de brincos de pérolas. A única lembrança que me restava da minha avó materna. Em 3 anos, eu não os havia usado por medo de perdê-los. Agora, finalmente voltavam à sua dona. Fechei a porta principal com a chave e a entreguei ao síndico do condomínio, informando-o da minha mudança. Pedi-lhe que qualquer assunto relacionado à casa fosse tratado através do meu advogado. O síndico me conhecia desde o dia em que me mudei. Senhora, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou hesitante. A partir de agora, chame-me Luana, por favor. Eu o corrigi com um sorriso. Obrigada por tudo, síndico. Dirigi até o hotel onde meus pais estavam hospedados. Eu me sentia mais leve do que nunca. Pelo caminho, recebi uma mensagem de Isa. Auto de medidas cautelares aprovado. Todas as contas bancárias em nome de Rafa foram bloqueadas. Também publicamos o anúncio de extravio da escritura no Diário Oficial da União, DOU. Já é legalmente efetivo. Eu a agradeci
e liguei para o exterior. Do outro lado da linha estava Marina, minha colega de apartamento durante minha época de estudante em Londres, agora alta executiva em uma multinacional. Marina, quanto tempo? A voz de Marina soava cheia de energia. Escuta, o cargo que você me comentou na sede de Singapura continua vago. Olhei para frente e perguntei com voz firme. Eu acho que preciso de um novo começo. Uma semana depois, eu estava sentada no escritório do Dr. Freitas, revisando a ação de divórcio recém-redigida. O documento detalhava as graves causas imputáveis a Rafa, a convivência marital com outra pessoa, a falsificação de documentos, a dissipação do patrimônio conjugal. Cada ponto estava respaldado por provas contundentes. O juízo aceitou a ação. A notificação será enviada com urgência ao resort de Jericoacoara, onde o Sr. Sampaio está hospedado, disse o Dr. Freitas, entregando-me outro maço de papéis. Este é o auto de medidas cautelares. Todas as contas bancárias, ações e imóveis em nome do Sr. Sampaio foram bloqueados. Assenti e passei para a última página. A reação de Rafa foi mais virulenta do que eu imaginava. No mesmo dia em que recebeu a notificação do juízo, tentou voltar de Jericoacoara, mas como os cartões de crédito estavam bloqueados, ele nem sequer pôde comprar uma passagem aérea. No final, teve que pedir dinheiro emprestado ao irmão. A estas horas, ele já deve estar em São Paulo, me advertiu o Dr. Freitas. A senhora acha que precisa se esconder por um tempo? Não, neguei com a cabeça. Chegou a hora de enfrentá-lo cara a cara. Mal terminei de falar, meu celular começou a tocar freneticamente. O nome de Rafa piscava na tela. Era o 10º número que ele usava desde que eu o bloqueei. Apertei o botão de chamada e ativei o viva-voz. Luana, você enlouqueceu? O grito de Rafa ecoou no escritório. Você se atreve a me processar e a bloquear minhas contas? Senhor Sampaio, eu disse com calma, peço que meça suas palavras. Meu advogado está gravando esta conversa. Houve uma pausa notável do outro lado. Depois, o tom dele se suavizou. Luana, amor, a gente realmente precisa chegar a isso? Podemos sentar e conversar tranquilamente. Sorri com desdém. Quando você falsificou a escritura e minha assinatura no contrato de financiamento, por que não pensou em conversar comigo? Quando você levou sua amante de viagem, fazendo-a passar por sua família, por que não pensou em conversar? É tudo um mal-entendido, apressou-se a explicar Rafa. Vitória é apenas uma prima distante. Aquela foto de família foi uma brincadeira. E o problema da escritura pode ter sido um erro do cartório. Podemos ir lá corrigi-lo. Senhor Sampaio, cortei suas mentiras desajeitadas. Nos vemos nos tribunais. E desliguei. O Dr. Freitas assentiu com aprovação. Muito bem administrado. Agora ele vai com tudo. Temos que estar preparados. Efetivamente, menos de meia hora depois, recebi uma mensagem urgente de Isa. Rafa foi para a casa com os pais. Estão na guarita do síndico fazendo um escândalo para que ele troque a fechadura. O Dr. Freitas e eu nos dirigimos para lá imediatamente. De longe, já se ouvia a voz estridente da minha sogra. Meu filho é o dono desta casa. Por que não o deixam entrar? Por acaso aquela mulher subornou o síndico? O síndico parecia muito apurado. Senhora, a senhora Almeida apresentou uma denúncia formal por extravio e está sendo emitida uma nova escritura. Legalmente, neste momento, ela é a única com direito sobre a casa. Isso é ridículo, gritou meu sogro, batendo no balcão. A metade dessa casa é do meu filho. Quem essa Luana pensa que é para não deixá-lo entrar na própria casa? Respirei fundo, abri a porta e entrei. Sogro, sogra, quanto tempo? Como foi a viagem para Jericoacoara? A foto de família ficou linda. Os três se viraram em uníssono. Os rostos deles eram um quadro. O rosto de Rafa estava roxo como o fígado de um porco, e minha sogra parecia que queria me comer viva. Luana! Minha sogra avançou sobre mim, tentando me agarrar pelo pescoço. Sua ingrata, como você se atreve a tratar meu filho assim? O Dr. Freitas se interpôs, bloqueando a passagem dela. Senhora, peço que se controle. Agredir uma pessoa é um crime. Estamos gravando toda a situação. A mão da minha sogra parou no ar, ela empalideceu e a retirou. Ora, então agora você vem com advogados enfrentar sua família? Luana,
disse Rafa, afastando a mãe e rangendo os dentes. O que exatamente você quer? É muito simples. Olhei-o diretamente nos olhos. Me divorciar e recuperar todo o patrimônio que me pertence. Nem sonhe, gritou Rafa. Meu nome também está na escritura. Não pense que você vai ficar com tudo. Ah, sim? Peguei uma pasta da minha bolsa. Esta é a inscrição original do cartório. A casa está em copropriedade com cotas de participação. Minha parte é de 70%, a sua de 30%. Está claramente especificado. O documento que o senhor falsificou já é constitutivo de crime. A cara de Rafa ficou branca. Mentira! E isso não é tudo, continuei pressionando. O senhor falsificou minha assinatura em um contrato de financiamento e transferiu R$330 mil para sua amante. Tudo isso são causas graves de divórcio. Segundo a lei, o senhor não só não teria direito a nenhuma parte da casa, mas também poderia ter que me pagar uma indenização. Minha sogra não pôde suportar mais. Isso não pode ser. Meu filho a tem sustentado durante anos, e é assim que você o paga, mordendo a mão que te alimenta. Me sustentando? Quase comecei a rir. Sogra, durante 3 anos tivemos contas separadas. O financiamento da casa, a luz, a água, o condomínio. Eu paguei tudo sozinha. Seu filho me dava R$1.200 por mês para despesas, uma quantia que não cobria nem a própria comida dele. Minha sogra ficou sem palavras. Meu sogro me olhou com os olhos semicerrados. Luana, nós somos uma família. Não há por que chegar a estes extremos. Rafa errou, mas você também não fez as coisas bem. Um homem pode cometer um pequeno erro de vez em quando. Um pequeno erro? Eu o interrompi. Falsificar documentos é um pequeno erro? Dissipar o patrimônio é um pequeno erro? Levar a amante dele de viagem, fazendo-a passar por esposa, é um pequeno erro? Rafa avançou de repente, tentando arrancar a pasta de mim, mas o Dr. Freitas o deteve. Ele parecia uma besta encurralada. Luana, não me pressione. Eu conheço muita gente. Posso fazer com que você não encontre trabalho em todo o Brasil. Ameaças à parte contrária, disse o Dr. Freitas tranquilamente, apertando o botão de gravação do celular. Senhor Sampaio, esta gravação será uma prova muito prejudicial para o senhor. Rafa finalmente se deu conta da gravidade da situação. Sua atitude mudou 180 graus. Luana, amor, me desculpa. Eu errei, de verdade. Me dê uma chance. Eu vou largar a Vitória. A partir de agora, eu farei tudo o que você disser. Vê-lo chorar só me causava nojo. Houve um tempo em que essa mesma expressão de desamparo amolecia meu coração e eu perdoava uma e outra vez suas traições e mentiras. É tarde demais, Rafa, eu disse com calma. Eu te dei oportunidades demais. Agora eu só quero terminar com este casamento o mais rápido possível. Nem sonhe, ele gritou de repente. Eu vou estender este processo o máximo que eu puder. Vamos ver quem aguenta mais. 3, 5 anos. Isso não é o senhor quem decide, disse o Dr. Freitas, estendendo outra pasta. Estas são as provas que a senhora Almeida reuniu sobre sua convivência marital com a senhorita Vitória. Incluem transferências bancárias, fotos íntimas, conversas. Se forem apresentadas ao juízo, o processo de divórcio não só será acelerado, mas o senhor poderá ter que pagar uma indenização por danos morais. Rafa desabou em uma cadeira como um balão murcho. Minha sogra tentou dizer algo mais, mas meu sogro a deteve. Ambos, finalmente, se deram conta de que seu precioso filho havia topado com um muro de concreto. Eu dou a vocês 3 dias, eu disse, levantando-me. Se aceitarem o divórcio por mútuo acordo, a casa é minha e o resto dos bens será dividido conforme a lei. Se quiserem seguir com o processo, nos vemos nos tribunais, mas preparem-se para assumir todas as consequências legais. Ao sair da guarita do síndico, suspirei aliviada. O sol me aquecia o rosto. O celular tocou, um e-mail de Marina. O arquivo anexo era uma proposta de emprego para o cargo de diretora de marketing na sede de Singapura. O salário era 3 vezes superior ao atual. A senhora já tomou uma decisão? Me perguntou o Dr. Freitas. Assenti. Assim que eu resolver as coisas por aqui, vou para Singapura começar uma nova vida. É uma decisão inteligente, sorriu o Dr. Freitas. Mas Rafa não se renderá facilmente. Da próxima vez, ele poderia recorrer a táticas ainda mais baixas.
Eu estarei esperando, eu disse, olhando para a casa ao longe. Uma vez foi meu lar, mas agora não passava de um edifício frio. Desta vez, eu não ia retroceder. 3 dias depois, Rafa, como era de se esperar, não assinou os papéis. Em vez disso, iniciou uma campanha de difamação. Primeiro, os parentes da família dele me ligaram um após o outro para me convencer. Depois, ele publicou no Facebook um post lacrimoso insinuando que eu o havia largado por um homem mais rico e com melhor posição. Finalmente, ele se apresentou na minha empresa e apresentou uma queixa no Recursos Humanos, acusando-me de conduta imoral. Por sorte, eu estava preparada. Quando o Recursos Humanos me ligou, apresentei minha carta de demissão e a proposta de emprego da empresa de Singapura. Ao mesmo tempo, Isa me ajudou a publicar uma declaração em vários portais de notícias, esclarecendo a verdade e anexando algumas das provas da infidelidade e da falsificação de documentos de Rafa. A opinião pública mudou na hora. As redes sociais de Rafa se encheram de comentários de internautas indignados. Até vazou o local de trabalho de Vitória. Eles se tornaram o assunto de todo o país. O mais surpreendente foi que um internauta especialmente motivado descobriu que Vitória estava saindo com 3 homens ao mesmo tempo. Rafa se tornou o motivo de chacota de todo o país. Desta vez ele está acabado, disse Isa satisfeita. Mas subestimamos a cara de pau de Rafa. Em uma noite de chuva, ele invadiu a casa, onde eu estava terminando de recolher minhas coisas, junto com seu irmão Tiago. Ele me ameaçou de morte se eu não retirasse a ação. Luana! Rafa cheirava álcool e tinha os olhos injetados em sangue. Você arruinou minha vida, então eu vou arruinar a sua. Tiago levantou o celular e começou a gravar. Cunhada, é melhor você retirar a ação. Senão, este vídeo de sua reconciliação com meu irmão se tornará viral amanhã. Eu entendi o plano deles na hora. Queriam fingir uma reconciliação forçada, talvez até um estupro. Meu coração batia forte, mas mantive a calma. Rafa, você sabe que isso é um crime? Crime? Rafa zombou. Que crime pode haver entre marido e mulher? Eu vou te dizer, depois desta noite retire ou não a ação, você estará acabada. No momento em que ele avançou sobre mim, apertei o botão de pânico que eu levava na bolsa. Um alarme estridente soou e, ao mesmo tempo, 2 colegas da minha antiga empresa, que estavam de guarda na casa ao lado, arrombaram a porta e imobilizaram os irmãos Sampaio no chão. A polícia ali está a caminho, eu disse, olhando friamente para Rafa, que estava imobilizado no chão. Desta vez, com invasão de domicílio e tentativa de agressão, você vai passar um bom tempo na cadeia. O rosto de Rafa ficou cinzento e Tiago começou a chorar e a suplicar. Cunhada, foi ideia do meu irmão, por favor, nos perdoa. Ao longe ouvia-se a sirene da polícia se aproximando. Eu soube que a farsa finalmente havia terminado. A última e desesperada tentativa de Rafa havia me dado a oportunidade de me livrar dele para sempre. Quando a polícia estava colocando as algemas nele, ele se virou de repente e me perguntou: Luana, você alguma vez me amou? Fiquei em silêncio por um momento e depois respondi com sinceridade. Sim, mas agora eu só sinto desprezo. O carro de polícia se afastou e a chuva cessou. Fiquei na porta da mansão, olhando para aquele lugar carregado de tantas lembranças. Eu me senti estranhamente em paz. Amanhã eu colocaria a casa oficialmente à venda. Na próxima semana, aconteceria a primeira audiência do divórcio e, em um mês, eu estaria em Singapura começando uma vida completamente nova. O telefone tocou. Uma mensagem da minha mãe. Filha, fiz sua feijoada favorita, venha jantar. Sorri e respondi. Claro, mãe, estou indo para aí. No céu noturno, brilhava uma estrela. Eu soube que era o meu guia, a que me indicava o caminho a seguir. O dia antes da primeira audiência do processo de divórcio, recebi uma ligação da polícia. Rafa, durante sua viagem a Jericoacoara, havia usado a escritura falsificada para obter um empréstimo de R$1.200.000 de uma pequena financeira. Agora, a financeira lhe havia descoberto a falsificação e o havia denunciado. Senhora Almeida, a senhora é uma das vítimas neste caso. Precisamos de sua colaboração na investigação. A voz do agente era séria e respeitosa. Desliguei e imediatamente liguei para o Dr. Freitas. Ao ouvir, ele não pôde conter a risada.
Este Rafa cavou a própria cova. Com uma falsificação de documento público desse valor, ele enfrenta uma pena de prisão de pelo menos 3 anos. Cadeia? Perguntei. É muito provável, disse o Dr. Freitas com segurança. E isso nos beneficia enormemente no processo de divórcio. O juiz reconhecerá a grave culpa de Rafa e a divisão de bens será, sem dúvida, a seu favor. Eu deveria ter ficado feliz, mas senti uma estranha mistura de emoções. Era irônico que 3 anos de casamento terminassem dessa maneira. O dia do julgamento, os tribunais estavam cheios de jornalistas. Desde que minha história se tornou viral, o caso havia se tornado um tema de interesse midiático. Alguém até havia criado a hashtag Força Luana. Rafa chegou atrasado, acompanhado de seus pais e seu advogado. Em apenas 2 semanas, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Tinha os olhos fundos e a testa cinzenta. Ao me ver, um brilho de rancor cruzou seu olhar, mas foi rapidamente substituído pelo medo. Ele sabia que enfrentava não só o divórcio, mas também um processo criminal. O julgamento foi surpreendentemente rápido. O advogado de Rafa tentou argumentar que as transferências de dinheiro eram simples presentes entre amigos e que Vitória era uma prima distante. Mas quando o juiz viu as fotos íntimas e as conversas explícitas, até o advogado ficou sem palavras. Em relação à falsificação da escritura e da assinatura do contrato de financiamento, a defesa de Rafa não teve nada a alegar. Quando o juiz perguntou a Rafa por que ele havia feito isso, sua resposta deixou toda a sala atônita. Meu irmão ia se casar e a família da noiva dele não contribuía com nada. Eu só queria ajudar um pouco a minha família. E por isso falsificou documentos, uma assinatura e dissipou com o patrimônio conjugal? Perguntou o juiz com severidade. O senhor tinha consciência das consequências legais de seus atos? Rafa abaixou a cabeça e não disse nada. Sua mãe, na sala, começou a chorar inconsolavelmente até que um agente judicial a acompanhou para fora. Durante um recesso, Rafa se aproximou de mim de repente. Luana, pelos 3 anos que estivemos casados, você não poderia retirar a ação? Eu te devolvo a casa. Não quero o meu dinheiro. É tarde demais, Rafa. Olhei-o com calma. Eu te dei uma chance. Você mesmo escolheu o pior caminho. Você quer me destruir? Ele gritou com os olhos injetados em sangue. Se eu for para a cadeia, minha vida estará acabada. Você procurou por isso. Dei meia volta e parei de olhá-lo. A sentença final superou em muito minhas expectativas. O juiz concedeu o divórcio. A mansão foi adjudicada integralmente à minha propriedade. Rafa foi condenado a devolver os R$330 mil transferidos para a Vitória. 70% das economias em nome de Rafa me foram adjudicadas como a indenização por danos morais. Além disso, Rafa teve que pagar minhas custas processuais e as despesas do julgamento. Enquanto o juiz lia a sentença, o rosto de Rafa ficou cinzento e sua mãe, na sala, desmaiou. Os jornalistas disparavam suas câmeras sem parar. Sob uma chuva de flashes, a estampa miserável da família Sampaio ficou imortalizada para sempre. Ao sair do tribunal, a luz do sol era deslumbrante. O Dr. Freitas me deu um tapinha no ombro. Parabéns, senhora Almeida. A justiça foi feita. Obrigada, doutor, eu disse sinceramente. Sem a sua ajuda, eu não teria conseguido ganhar de forma tão esmagadora. Quais são seus planos agora? O que a senhora fará com a casa? Eu a venderei, eu disse sem hesitar. Eu já a coloquei nas mãos de uma imobiliária. Na próxima semana, eu vou para Singapura começar meu novo trabalho. Ah, Singapura é uma decisão inteligente. A senhora pretende seguir adiante com a causa criminal contra o Sr. Sampaio? Pensei por um momento. Eu não quero ter mais nenhuma relação com ele. Se ele reconhecer sua culpa e devolver o patrimônio, eu posso retirar a queixa, mas o que a justiça decidir, eu deixo nas mãos da lei. Entendido. Eu me encarregarei dos trâmites posteriores. O Dr. Freitas se despediu. Desejo o melhor para a senhora em sua nova vida em Singapura. Ao voltar para o apartamento que eu havia alugado temporariamente, comecei a fazer as malas. 3 anos de casamento e no final eu só levava 2 malas de bagagem. O celular não parava de tocar. Mensagens de parabéns dos meus amigos. Eu os agradeci a todos e desliguei o telefone. Desfrutei daquele raro momento de silêncio.
Naquela noite, Isa veio celebrar com uma garrafa de champanhe. Puxa! O desgraçado do Rafa ficou sem R$1. Que satisfação! Brindamos. As bolhas se desfizeram na minha língua com um sabor doce. De repente, Isa ficou séria. De verdade, Luana, durante estes 3 anos, minha maior preocupação foi você. Eu via como você ia se perdendo, como deixava de ser a mesma. Eu sei, apertei a taça. Às vezes eu me pergunto como eu pude ser tão boba. Havia tantos sinais, por que eu insisti em ignorá-los? Por amor, boba, suspirou Isa. O amor cega, mas por sorte você acordou no final. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da imobiliária. A casa havia sido vendida por R$1.250.000. R$100.000 acima do preço de mercado. A compradora era uma mãe solteira que gostou da proximidade com as escolas e do estilo da reforma. A compradora quer fazer a escritura o mais rápido possível. A senhora poderia ir amanhã? Perguntou o agente com cautela. Sem problema, assenti. Amanhã mesmo podemos fazer os trâmites. Ao desligar, senti um grande alívio. Aquela casa cheia de más lembranças finalmente ia fazer parte do passado. A assinatura da escritura foi muito rápida. Depois de assinar o último documento, a compradora, uma elegante mulher de meia-idade, segurou minha mão. Luana, eu vi as notícias. Você foi muito corajosa. Esta casa, em minhas mãos, se encherá de amor e risadas. Meus olhos marejaram um pouco. Obrigada. É exatamente o que esta casa precisava. Ao sair do cartório, decidi voltar à casa. A nova dona se mudaria no dia seguinte, então agora não haveria ninguém. Empurrei a porta familiar e entrei. Nos cômodos vazios, só ressoavam meus passos. O sol entrava pelas janelas, desenhando faixas de luz dourada no chão. Percorri os cômodos lentamente. As lembranças vieram até mim como uma maré, a sala. Uma vez Rafa virou a mesa porque a comida que eu havia preparado não era do agrado dele. O escritório. Ele passava noites inteiras trabalhando quando na verdade fazia chamadas de vídeo com Vitória. O quarto. Às vezes, bêbado, ele me obrigava a cumprir meus deveres conjugais. Mas também houve momentos bonitos. A cozinha. Uma vez eu preparei uma grande festa para meus pais. O terraço. Eu tomava vinho com minhas amigas e conversávamos até tarde da noite. O jardim. As rosas que eu plantei floresciam a cada ano. Adeus, eu disse em voz baixa, fechando a porta suavemente. Desta vez, eu não olhei para trás. Ao sair do condomínio, encontrei na entrada Tiago, o irmão de Rafa. Ele estava abatido. Ao me ver, se surpreendeu e depois correu em minha direção. Cunhada, digo, Luana, ele gaguejou. Você poderia me emprestar algum dinheiro? Meu irmão foi detido, a família da minha noiva rompeu o noivado e minha mãe está internada por pressão alta. Eu não podia acreditar no que ouvia. A família Sampaio ainda tinha a cara de pau de me pedir dinheiro. Tiago, eu disse com calma, você sabia que seu irmão falsificou minha assinatura para financiar a casa para comprar o apartamento para vocês? A expressão dele mudou. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Vocês são incríveis. Você e sua família, eu disse com ironia. O fato de seu irmão estar na cadeia, sua mãe internada e seu casamento ter sido cancelado é o karma. Aconselho você a se preocupar com seus próprios assuntos. Dito isso, dei meia volta e fui embora. Tiago, às minhas costas, gritou com raiva. Luana, você é uma mulher fria e cruel. Meu irmão estava cego ao se casar com alguém como você. Eu não me virei, apenas agitei a mão como uma despedida final. De volta ao apartamento, terminei de fazer as malas. O Departamento de Recursos Humanos da empresa de Singapura havia me enviado um guia de boas-vindas e dicas para buscar alojamento. Marina também havia me preparado uma lista detalhada de coisas que eu precisaria. Uma nova vida me chamava, uma vida brilhante e cheia de esperança. Naquela noite, minha mãe me fez uma chamada de vídeo. Meu pai ao lado dela não parava de perguntar coisas. Eles insistiram em me acompanhar a Singapura, mas eu recusei. Mãe, pai, eu não sou mais uma criança, eu disse rindo. Além disso, Singapura é um país incrível. Vocês não têm com o que se preocupar. Você sempre será nossa menina, disse minha mãe, secando uma lágrima. Você vai para tão longe, cuide-se muito. Eu vou, eu a tranquilizei.
E hoje em dia, com a facilidade de viajar, vocês podem vir me ver quando quiserem. Desliguei e fiquei perto da janela, contemplando a cidade em que eu havia vivido quase 10 anos. Sob as luzes de neon, quantas histórias de amor e desamor estariam se desenrolando? A minha era apenas mais uma. O telefone tocou novamente. Era Isa. Luana, acabaram de me avisar do juízo. O desgraçado do Rafa confessou. A promotoria pede 3 anos para ele. O advogado dele me disse que ele quer te ver uma última vez. Não, eu disse com firmeza. Eu não tenho mais nada para falar com ele. Eu sabia, riu Isa. Você já tem as passagens? Quer que eu te acompanhe ao aeroporto amanhã à tarde? Não precisa vir, você sabe que eu odeio despedidas. Boa viagem. De repente, a voz de Isa falhou. Me liga sempre e não se esqueça das suas amigas quando arrumar um novo namorado. O que você está dizendo? Você é minha melhor amiga, senti um nó na garganta. Assim que eu me instalar, eu te convido para Singapura. A noite avançou. Terminei de fazer a última mala, apaguei a luz e me deitei na cama. Amanhã, a estas horas, eu estaria a 10.000 metros de altura, voando para uma vida completamente nova. Fechei os olhos e as lembranças dos últimos 3 anos passaram diante de mim como um filme em câmera lenta. Dor, traição, luta, despertar. No final, tudo havia se transformado na força que me impulsionava a crescer. Lembrei-me de uma frase que havia lido em algum lugar. Há caminhos que você deve percorrer sozinha, lágrimas que você deve secar sozinha e dores que você deve suportar em solidão. Mas quando você superar tudo isso, encontrará uma versão melhor de si mesma. Amanhã, o sol voltaria a nascer e eu já não seria a Luana que suportava humilhações. Aeroporto de Changi, Singapura. Um formigueiro de gente. Empurrei meu carrinho de bagagem e, ao sair, vi Marina com uma placa com o meu nome. Fazia 3 anos que não nos víamos. Ela usava cabelo curto e um elegante tailleur de escritório. Parecia ainda mais decidida do que em nossa época no Reino Unido. Luana! Ela correu para me abraçar com entusiasmo. Bem-vinda à sua nova vida. Marina me ajudou a me instalar em um apartamento perto do escritório e me convidou para provar o autêntico Bak Kut Teh. Na mesa, ela me perguntou com cautela sobre meu divórcio. Eu o resumi brevemente. Que canalha! Ele deveria apodrecer na cadeia. Sorri e balancei a cabeça. O que passou, passou. Agora eu só quero olhar para frente. O novo trabalho era um desafio, mas muito estimulante. Como diretora de marketing para a região da Ásia-Pacífico, eu era responsável pela promoção da marca em vários países. A rotina agitada não me deixava tempo para pensar no passado. Cada dia era pleno e significativo. 1 mês depois, recebi um e-mail do Dr. Freitas. Rafa havia sido condenado a 3 anos de prisão por falsificação de documento público e estelionato. Ao mesmo tempo, o juízo havia executado a sentença de divórcio. As economias em nome de Rafa foram transferidas para minha conta. Vitória também foi condenada a devolver parte do dinheiro. O e-mail incluía um recorte da seção de crimes de um jornal nacional com o título: Estelionato por falsificação de escritura de marido. Divórcio fulminante de esposa. Na foto, Rafa aparecia cercado de jornalistas com um aspecto lamentável. Fechei o e-mail com calma. Não senti nada. No fim de semana, participei de uma festa em um iate na Marina Bay, organizada pela empresa. A vista noturna de Singapura era um espetáculo de luzes. Meus colegas brindavam alegremente. Jackson, o diretor de marketing, se aproximou de mim com uma taça de champanhe. Luana, eu ouvi dizer que você deixou um cargo importante no Brasil para vir para Singapura. Você é muito corajosa. Sorri sem dizer nada. Ele não sabia que eu não havia vindo pela minha carreira, mas para fugir de um passado ao qual eu não queria voltar. Passaram-se 6 meses e eu me adaptei por completo ao ritmo de vida de Singapura. O trabalho ia de vento em popa e eu havia feito novos amigos. Às vezes, eu publicava fotos da comida e das paisagens de Singapura no Instagram. Isa sempre era a primeira a curtir e comentar. Que inveja de você! Em uma terça-feira de manhã, enquanto eu preparava o relatório trimestral, o telefone tocou, um número desconhecido com o prefixo do Brasil. Alô?
Hesitei por um momento antes de atender. É a senhora Luana Almeida? Disse uma voz feminina e fraca. Quase deixei o celular cair. Era minha ex-sogra. Como ela me havia conseguido meu novo número? Eu sou a mãe de Rafa. O que a senhora deseja? Perguntei friamente. Luana. A voz dela falhou. Eu errei. O que aconteceu foi culpa minha. Por favor, perdoa o meu Rafa. Ele já esteve doente 2 vezes na cadeia. O médico diz que se ele continuar assim... Senhora, eu a interrompi. Primeiro, a senhora não é minha mãe. Segundo, se Rafa está na cadeia, é porque ele procurou por isso. E por último, não volte a me contatar. Como você pode ser tão cruel? A voz dela ficou estridente. Vocês foram marido e mulher. Como você pode ficar de braços cruzados enquanto ele morre na cadeia? Se ele estiver realmente doente, a prisão terá seus próprios serviços médicos, eu disse com calma, e meu advogado lhe enviará uma notificação formal por assédio. Desliguei imediatamente e liguei para o Dr. Freitas. Ele também se surpreendeu que minha ex-sogra tivesse conseguido meu número e prometeu investigar a origem e tomar medidas legais. Este incidente foi como uma pequena pedra jogada em um lago calmo. Provocou umas ondulações e depois tudo voltou à tranquilidade. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um desconhecido no LinkedIn. Estimada Luana Almeida, eu sou Juliana Dias, diretora de RH do Grupo X. Eu ouvi dizer que a senhora teve um grande sucesso em Singapura. Eu tomo a liberdade de contatá-la. Atualmente buscamos uma diretora de marketing com experiência internacional. Eu me perguntava se a senhora estaria interessada em voltar para o Brasil para continuar sua carreira. Grupo X era um gigante da indústria no Brasil. O cargo de diretora de marketing sempre havia sido meu objetivo, mas voltar. Eu não estava preparada para enfrentar aquele lugar cheio de lembranças dolorosas. Respondi educadamente. Eu estou muito satisfeita com meu trabalho atual e não tenho planos de mudar a curto prazo. Juliana respondeu rapidamente. Eu entendo, mas é uma oportunidade única. Salário de R$300 mil anuais, opções de ações e reportando diretamente ao CEO. Se mudar de ideia, não hesite em me contatar. R$300 mil, o dobro do meu salário atual. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. No final, não a apaguei. O tempo voou e eu já estava em Singapura há 6 meses. Durante este tempo, minha equipe conseguiu fechar 2 grandes contratos. O CEO me felicitou publicamente na reunião anual, Marina, dizendo que eu era a funcionária estrangeira que mais rápido havia se adaptado, até me incentivou a solicitar a residência permanente. Mas a oferta de voltar para o Brasil continuava rondando minha cabeça. Não era pelo cargo em si, mas porque de repente me dei conta de que eu estava fugindo. Fugindo do lugar onde Rafa estava, onde estavam as lembranças dolorosas, fugindo da pessoa fraca que eu havia sido no passado. Em um fim de semana, eu fui sozinha para a ilha de Sentosa. Sentada na areia branca, olhando o mar azul, de repente compreendi que o verdadeiro desapego não é fugir, mas ter a capacidade de enfrentar as coisas, e ainda assim escolher não olhar para trás. Naquela noite, escrevi para Juliana, expressando meu interesse em conversar mais. Ao mesmo tempo, contatei o Dr. Freitas para perguntar se, caso eu voltasse, Rafa e sua família poderiam me assediar. O Sr. Sampaio continua cumprindo pena. Faltam pelo menos 2 anos para ele sair. Ele respondeu. Os pais dele, depois da advertência do meu escritório, não se atreverão a incomodá-la. Além disso, sua reputação no Brasil é muito boa. Muitas mulheres a consideram um exemplo de luta contra a violência doméstica. Um exemplo? Sorri com amargura. Eu era apenas uma mulher normal, que, encurralada, havia contra-atacado. As entrevistas com o Grupo X foram muito bem. Depois de uma entrevista por vídeo, eles até se ofereceram para organizar uma reunião presencial em Singapura. O presidente da região Ásia-Pacífico jantou comigo e me explicou em detalhes os planos de expansão da empresa. Senhora Almeida, sua trajetória nos impressionou profundamente, disse o presidente com sinceridade. Não só por sua capacidade profissional, mas pela força e coragem que demonstrou. Estes são os valores fundamentais de nossa cultura empresarial. Assim, depois de 8 meses em Singapura, eu decidi voltar. Marina, embora triste, entendeu minha escolha.
Faça o que o seu coração mandar. Singapura sempre estará aqui para você. Os trâmites de renúncia foram rápidos. O CEO tentou me reter, oferecendo-me um aumento de 30%, mas eu recusei. Não era uma questão de dinheiro. Eu precisava completar meu próprio ritual de redenção, voltar ao lugar que havia me ferido e, de cabeça erguida, começar uma nova vida. Uma semana antes de voltar, recebi uma mensagem de Isa com uma notícia bombástica. Vitória traiu seu ex-marido. Ela foi a uma visita íntima e se envolveu com o familiar de outro preso. Eles se aliaram, roubaram o pouco que restava de Rafa e fugiram. Eu deveria ter me sentido satisfeita, mas senti uma estranha melancolia. Rafa, que tanto havia calculado, no final havia sido traído por todos. Seria isso o karma? O avião aterrissou no aeroporto de Guarulhos. Era outubro, em pleno outono. Pela janela vi o céu azul e os ginkgos amarelos. Era uma beleza arrebatadora. Enquanto esperava minha bagagem, o celular tocou. Uma mensagem de boas-vindas de Juliana. No final, ela adicionava uma frase. Amanhã à noite teremos uma festa de boas-vindas na empresa. O CEO quer aproveitar para apresentá-la à equipe. Seria bom? Respondi afirmativamente e respirei fundo. Empurrei meu carrinho e saí pela porta de desembarque. O sol, filtrando-se pela cúpula de cristal, me aquecia o rosto. Luana, bem-vinda à casa, eu disse a mim mesma. A festa de boas-vindas do Grupo X foi realizada em um restaurante no 80º andar de um dos arranha-céus de São Paulo. Escolhi um talher vermelho escuro, profissional, mas sem tirar a alegria da festa. Diretora Almeida, eu ouvi falar muito da senhora. O CEO, o Sr. Noronha, era um homem afável de uns 50 anos. Ele apertou minha mão com a força certa. Seu caso foi estudado na minha aula de MBA. Sorri e o agradeci, um pouco surpresa por dentro. Meu divórcio, um caso de estudo em uma escola de negócios. Ao começar a festa, entendi por quê. A esposa do Sr. Noronha, uma mulher elegante e intelectual, se aproximou de mim. Luana, eu sou Elvira Matos, catedrática de Direito na USP. Também dirijo o Centro de Estudos sobre os Direitos da Mulher. Seu caso é um exemplo paradigmático de como uma mulher formada pode utilizar a arma da lei para se proteger. Eu me sinto lisonjeada, mas acho que a senhora exagera. Eu disse um pouco sobrecarregada. Naquele momento, eu só reagi instintivamente ao me ver encurralada. Exatamente esse instinto é o que merece ser estudado. Demasiadas mulheres em situações similares escolhem aguentar, mas a senhora demonstrou com fatos que a lei é uma arma eficaz para proteger nossos direitos. No meio da festa, um homem de meia idade de terno se aproximou de mim e se apresentou. Diretora Almeida, é um prazer. Eu sou o assessor jurídico do grupo. Eu ouvi maravilhas da senhora. Enquanto trocávamos algumas palavras, uma jovem se juntou timidamente. Com licença, a senhora é a diretora Luana Almeida? Ela se apresentou como estagiária do departamento de marketing e me disse que minha história a havia dado a coragem para sair de uma relação tóxica. Vê-la agora me dá a fé para acreditar que eu também posso começar de novo. Ela tinha os olhos cheios de lágrimas. Nesse momento, de repente, senti que minha história poderia ter um significado real. Não era só minha história pessoal, mas a de muitas mulheres que sofriam em casamentos infelizes. No final da festa, o Sr. Noronha providenciou um motorista para me levar ao hotel. No carro, ele me entregou uma pasta. Diretora, esta é o convite para o Fórum Empresarial da América Latina do mês que vem. O grupo decidiu que a senhora nos representará e fará o discurso de abertura. Eu a abri. Era o fórum mais importante do setor. Normalmente, só compareciam diretores de nível vice-presidente para cima. Eu acho que não tenho experiência suficiente. Não seja modesta, riu o Sr. Noronha. Seus resultados na sede de Singapura são inquestionáveis. Além disso, ele acrescentou com um tom significativo, sua experiência pessoal se encaixa perfeitamente com o tema do fórum deste ano. A reinvenção da liderança em tempos de mudança. De volta ao hotel, eu não conseguia dormir. Pela janela, via-se a espetacular noite de São Paulo, um esplendor diferente do de Singapura. Em apenas um ano, minha vida havia dado uma guinada.
De ser uma esposa sem respeito a ser uma alta executiva de uma multinacional, de ser uma vítima que suportava humilhações a ser um exemplo que inspirava outras. O celular tocou, uma mensagem de Isa. E aí? Primeiro dia de volta e já adaptada. Vamos nos ver amanhã? Respondi com um emoji sorridente. Claro, tenho 1000 coisas para te contar. No dia seguinte, combinei de almoçar com Isa em um café tranquilo. Assim que me viu, ela me abraçou com força. Puxa, diretora, esse carisma se nota a 100 metros. Eu ri e lhe dei um tapinha. Deixa de bobagem e me conta como vai sua promoção a sócia do escritório. Nem me fale. Isa agitou a mão. Os velhos continuam dizendo que eu sou muito jovem, mas... Ela abaixou a voz em tom conspirador. Eu acabei de pegar um caso grande. A mãe de Rafa processou Vitória pela restituição do patrimônio. O quê? Quase cuspi o café. Que novela é essa agora? Acontece que minha ex-sogra alegava que Vitória havia roubado Rafa e lhe reclamava a devolução de um total de R$500 mil de doações. Vitória, por sua parte, alegava que era uma indenização pela sua juventude perdida. As duas mulheres haviam montado um espetáculo no juízo, a sogra chamando Vitória de rapariga. E Vitória respondendo que ela não havia sabido educar o filho. O juiz estava alucinado, contou Isa divertida. Neguei com a cabeça. Eu não queria saber mais dessa farsa. Rafa e sua vida desastrosa já não tinham nada a ver comigo. Ah, disse Isa, ficando séria de repente. Eu tenho que te dizer algo importante. Rafa poderia sair da cadeia 6 meses antes por bom comportamento. Provavelmente no mês que vem. Ela me olhou com preocupação. Isso afetará sua decisão de voltar e prosperar aqui? Pensei por um momento e neguei com a cabeça. Não, São Paulo é muito grande. Não é fácil nos encontrarmos. Além disso, a Luana de agora já não é a que se deixa pisar. Essa é a Luana que eu conheço. Isa levantou sua taça. Pela sua nova vida. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu assumi oficialmente o controle da equipe de marketing e comecei a formar minha própria equipe. O discurso para o Fórum Empresarial da América Latina, eu revisei uma e outra vez até deixá-lo perfeito. O dia do fórum, escolhi um tailleur sob medida de cor azul royal, profissional, mas sem perder a feminilidade. Diante do espelho, eu quase não reconhecia a pessoa que me devolvia o olhar, segura, imponente, com um olhar cheio de convicção. Em seguida, com o tema A Reinvenção da Liderança em Tempos de Crise, recebamos a diretora de marketing do Grupo X, a senhora Luana Almeida. Entre aplausos, subi ao palco. Sob os holofotes, eu não conseguia ver bem os rostos do público, mas isso me tranquilizou. Há 1 ano, eu me encontrava na maior crise da minha vida. Minha voz era clara e firme. Meu casamento havia se rompido. A confiança havia desmoronado e meu próprio valor havia sido completamente negado. Compartilhei como, no meio dessa crise, eu havia me reencontrado, como havia transformado a dor em força para crescer. No final do meu discurso, eu disse: a verdadeira liderança não reside em controlar os outros, mas em controlar nossa própria vida. Quando temos a coragem de enfrentar nossos medos mais profundos, descobrimos nossa maior fortaleza. Obrigada. Todo o auditório se levantou e aplaudiu. Depois, os participantes me rodearam para trocar cartões. Entre eles, havia pesos pesados da indústria. O Sr. Noronha, ao longe, levantou o polegar para mim. Seu rosto refletia a alegria de ter descoberto um tesouro. No carro de volta para a empresa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Luana, eu saí da cadeia. Eu ouvi dizer que você está muito bem. Parabéns. Poderíamos nos ver uma vez? Eu tenho tantas coisas para te dizer. Era a Rafa. Meus dedos hesitaram sobre a tela. Finalmente, apaguei a mensagem e bloqueei o número. Não há necessidade de voltar sobre os passos dados, nem de se reencontrar com as pessoas que deixamos para trás. O vídeo do meu discurso no fórum se tornou viral e me trouxe algumas oportunidades inesperadas. Primeiro, solicitações de entrevistas de várias revistas econômicas. Depois, um convite para participar como comentarista em um programa de televisão. Finalmente, uma editora me contatou para me propor escrever um livro sobre liderança feminina. Diretora, a senhora se tornou a estrela da empresa.
me disse minha jovem assistente sorrindo. Na recepção, dizem que ultimamente a senhora recebe muitas flores de admiradores. Neguei com a cabeça e pedi que indicasse na recepção que recusassem todos os presentes de origem desconhecida. A fama é uma arma de dois gumes, e eu sabia muito bem disso. Em uma sexta-feira à tarde, enquanto eu revisava o relatório trimestral, Juliana bateu na minha porta. Diretora, no mês que vem é o Dia Internacional da Mulher. A Federação de Mulheres Empresárias a convidou como representante de mulheres de sucesso para dar um discurso em um fórum de alto nível. O CEO já deu sua aprovação. Dê uma olhada. Recebi um convite com bordas douradas. Nele se lia claramente: o crescimento e o empoderamento da mulher na nova era. Na lista de palestrantes convidadas figuravam famosas empresárias, acadêmicas e artistas. Meu nome estava entre eles. A senhora não acha que isso é demais para mim? Eu disse um pouco preocupada. Não seja modesta. Juliana me deu um tapinha no ombro. Diretora, a senhora sabe como a chamam na internet. A rainha da virada, a Joana d'Arc moderna. Sua história inspirou muitíssimas mulheres. Naquela noite, liguei para meus pais por chamada de vídeo para lhes dar a boa notícia. Minha mãe, emocionada, não parava de chorar, e meu pai, orgulhoso, disse que avisaria a toda a família para que vissem a retransmissão ao vivo. Luana, disse minha mãe de repente, baixando a voz. Aquele Rafa veio aqui em casa há uns dias. Meu sorriso congelou. O que ele veio fazer? Disse que vinha pedir perdão, continuou meu pai. A verdade é que ele está muito abatido e muito mais educado. Disse que sabia que havia errado, que não esperava que você o perdoasse, mas que gostaria de ter a oportunidade de te compensar. Mãe, pai, vocês não deram meu número a ele, certo? Claro que não, apressou-se a dizer minha mãe. Seu pai quase o colocou para correr com uma vassoura. Suspirei aliviada e lhes pedi que, por favor, não voltassem a recebê-lo. Desliguei e fiquei perto da janela, contemplando as luzes de São Paulo. A aparição de Rafa havia sido como uma pequena pedra jogada na calma do meu coração, mas as ondulações se dissiparam rapidamente. O Fórum do Dia da Mulher foi realizado com grande pompa no Palácio de Congressos. Preparei um discurso intitulado O Caminho da Reinvenção Pessoal da Mulher do Lar ao Mundo Profissional. Compartilhei como havia saído de uma relação tóxica e havia recuperado meu próprio valor. Quando cedemos a outros o direito de nos definir, perdemos nossa liberdade mais preciosa, e o verdadeiro empoderamento começa por recuperar esse direito. Minha voz ressoou na sala. O divórcio não é terrível. O terrível é não ter a capacidade de se divorciar. A solteirice não é terrível. O terrível é não ter a capacidade de viver sozinha. O público irrompeu em um aplauso estrondoso. Eu vi muitas mulheres com os olhos mareados, entre elas minha mãe. Ela e meu pai haviam vindo para São Paulo especialmente para assistir ao fórum. Depois, uma mulher de cabelo grisalho, acompanhada por um assistente, se aproximou de mim. Eu reconheci uma famosa empresária. Luana, que grande discurso! Ela segurou minha mão com afeto. As histórias sinceras sempre têm a maior força. Espero que você continue levantando a voz pelas mulheres. Emocionada, eu não soube o que dizer. Apenas assenti. Os flashes dos fotógrafos não paravam de disparar, imortalizando o momento. Naquela noite, a foto ocupou a capa dos principais jornais econômicos. Na recepção posterior ao fórum, recebi inúmeros cartões e propostas de colaboração. Eu estava um pouco cansada de atender a tanta gente quando na porta do salão apareceu uma figura familiar. Era Rafa. Ele usava um terno que não lhe caía bem e um buquê de flores, tentando se infiltrar no evento. A segurança o deteve e houve um empurra-empurra. Hesitei por um momento e me aproximei. Luana! Os olhos de Rafa se iluminaram ao me ver. Eu só queria te felicitar pessoalmente. Você está impressionante. Ele havia emagrecido muito e tinha olheiras profundas. Já não restava nada de seu antigo porte. O buquê de flores que ele trazia era barato e tinha um aspecto lamentável. Rafa, eu disse com calma, por favor, vá embora. Eu sei que eu não tenho o direito de te ver. A voz dele falhou. Eu errei, de verdade. Vitória fugiu com todo o meu dinheiro. Minha mãe teve um infarte pelo desgosto e está internada. E eu perdi meu trabalho. É meu karma.
Vê-lo chorar não me causou nenhuma emoção. A ferida do passado era tão profunda que eu já não tinha forças nem para odiá-lo. Deixemos o passado para trás, eu disse. Eu te desejo o melhor, mas não volte a me procurar. Luana! Ele se ajoelhou de repente. Me dê uma chance. Segurança. Eu me virei e chamei. Por favor, acompanhem este senhor até a saída. 2 seguranças agarraram Rafa pelos braços e o arrastaram para fora. Ele resistia, gritando enquanto se virava para me olhar. Luana, você é uma mulher cruel depois de tudo o que vivemos. Todos no salão se viraram para olhar e sussurravam. Eu me recompus, levantei a cabeça e voltei ao evento. Minha mãe me recebeu com cara de preocupação. Eu a abracei suavemente. Mãe, eu estou bem. Depois daquela noite, Rafa não voltou a aparecer na minha vida. Alguns diziam que ele havia ido para o interior trabalhar na construção, outros que havia voltado para sua cidade natal para cuidar de sua mãe doente. Fosse como fosse, já não era assunto meu. O sucesso do fórum se prolongou por um tempo. Meus seguidores no LinkedIn dispararam e a cada dia eu recebia centenas de mensagens de consulta e propostas de colaboração. A empresa aproveitou a oportunidade para me nomear diretora do recém-criado Centro de Desenvolvimento de Liderança Feminina e me concedeu um pacote adicional de opções de ações. Com a chegada da primavera, eu comprei um apartamento em São Paulo. O dia da assinatura, eu me assegurei de que essa escritura estivesse unicamente no meu nome. No apartamento vazio, eu fiz uma chamada de vídeo para a Isa para brindarmos virtualmente. Puxa, diretora, agora sim você é uma vencedora, disse Isa do outro lado da tela, mordendo uma maçã. Mas e o amor? Alguma novidade? Meu trabalho é meu amor. Eu ri, mudando de assunto. Escuta, e sua promoção a sócia? Graças a você, eu consegui. Isa levantou sua taça com ar triunfal. Agora os velhos do escritório me chamam de doutora com todo o respeito. Brindamos através da tela, celebrando nossos respectivos sucessos. Desliguei e saí para a sacada. No ar de abril de São Paulo flutuava o aroma das jasmins. Ao longe, viam-se os arranha-céus do centro. As luzes brilhavam como uma galáxia. Há um ano, eu ainda era a Luana presa em um casamento infeliz. Hoje, eu havia me transformado em uma borboleta, vivendo uma vida que antes eu nem me atrevia a sonhar. O telefone tocou. Um e-mail do editor da editora. Ele me enviava um manuscrito revisado. Minhas memórias, intituladas Renascimento, estavam prestes a ser publicadas no final do ano. O editor me sugeriu que eu adicionasse um capítulo sobre como construir relações de casal saudáveis. Por quê? Ele escreveu no e-mail: muitos leitores se perguntarão se depois de tudo o que aconteceu, você ainda acredita no amor. Sentei-me na escrivaninha, abri o notebook e, em uma página em branco, escrevi uma linha. Eu acredito no amor, mas acredito mais em mim mesma. A verdadeira segurança nunca provém da promessa de outro, mas da confiança em si mesma. Lá fora, uma lua crescente se erguia silenciosamente, tingindo o mundo de prata. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.